André, que estará ministrando para nós aqui nesta noite. Vamos orar aqui pela vida dele, irmãos, que não é fácil não, olha. Já está chorando aqui antes de pegar no microfone. Senhor Jesus, tendo as mãos, vamos orar por ele. Senhor Jesus, nós oramos pela vida aqui do diácono, Senhor André, que o Senhor possa abençoar nesta ministração, que ele seja apenas um vaso, Senhor, mas que a boca dele possa estar cheia da Tua presença, que o Senhor possa usá-lo aqui nesta noite para trazer uma palavra mesmo de exortação e consolação para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, salve a amada igreja, que a paz do Senhor, amém, irmãos? Vocês estão animados ou estão desanimados? Amém? Glória a Deus. Pela graça e pela misericórdia de Deus, né, nós estamos aqui nessa noite para meditar aqui na palavra do Senhor. E a palavra que Deus tocou no meu coração, meu querido, nessa noite é um evangelho muito prático, né? O que Deus quer falar com a gente nessa noite é um evangelho muito prático. E olha que bonito, né, o louvor, né? Os louvores aqui já falou muito do que eu quero trazer para você aqui nessa noite. Mas o principal, né? Ele é o mesmo que era, que é e que há de vir. Nessa noite eu quero meditar com vocês, meus queridos. Todos são jovens aqui, não? Tem algum velho aqui no nosso meio, não? Tem não, né? Tem uns que já tá subindo a serra, uns tá meio descendo a serra, mas é jovem ainda, amém? Se a gente comparar com a eternidade, nós somos jovens. Mas eu quero trazer uma palavra para você, meu querido. Eu vou fazer uma breve introdução, depois eu vou entrar na palavra, mas essa palavra está baseada nisso. Ele é o mesmo que era, é o mesmo que é o mesmo que vai ser daqui 10 anos, é o mesmo que vai ser daqui 20 anos, 100 anos, é o mesmo que vai ser no arrebatamento da igreja, amém? Ele é o mesmo e a palavra dele não mudou. Eu quero trazer uma palavra aqui para você, está aqui, meu querido? Quero trazer uma palavra para você, mas antes quero fazer uma introdução aqui. Deixa eu sumir com esse mouse aqui. Aí. Dá para ver mais ou menos ali. O que é aquilo ali, meu querido? Meus irmãos, olha lá. É um livro em branco, né? Olha lá, um livro em branco. Na verdade, a nossa vida, né? Desde quando a gente começa lá, garotinho, né? A nossa vida é como se fosse um livro em branco. Não tem muita coisa, aí a gente vai crescendo, a gente vai vivendo, a gente vai tendo experiências, né? E aí o que acontece? Olha só, a gente tem um livro ali, é um livro que já está escrito, aquele livro ali está no meio. O que quer dizer no meio ali? Quer dizer que aquela pessoa já viveu uns 50 anos pelo menos, né? Então olha só, a gente tinha um livro em branco, um livro que não tinha nenhuma história da nossa vida, e a gente foi vivendo a nossa vida. A gente entrou na escola, a gente virou adolescente, a gente arrumou um namorado, uma namorada, a gente casou, a gente aceitou Jesus. E aí o nosso livro vai acontecendo. Mas por que eu pus aquele livro ali, meu querido? Aquele livro ali é um livro comum. Você sabe o que significa um livro comum? Muitas pessoas passam pelo mundo, mas nem todas as pessoas são lembradas no mundo. É uma pessoa que viveu uma vida mais ou menos, uma pessoa que ela chegou nos 12 anos dela ali, foi lá para quinta série, sexta série, ela cresceu, foi jovem, começou a trabalhar, teve uma vida normal, teve uma vida normal. E o que acontece? Ela morreu, ela deixou um livro escrito, que foi a biografia dela, que foi a vida dela. E quantos livros tem guardado hoje que ninguém nunca pegou? Vai numa biblioteca, vai lá no museu, vai em algum lugar, você vai ver quantos livros que contam a história de tantas pessoas que ninguém tem interesse. Por quê? São pessoas que viveram, tiveram uma vida normal, passaram e não fizeram nada diferente. Mas eu quero te falar de um outro livro, meu querido, olha só. Esse livro. Que livro que é esse aqui? Vocês reconhecem? É a Bíblia. Esse livro aqui, ele conta a história de homens também, que nasceram, que cresceram, que casaram. Ele conta a história de homens, assim como nós, mas a diferença desses homens é que em algum momento eles se encontraram com Deus e Deus transformou a vida deles. É um momento que Deus
ele fez um milagre, ele fez uma grande operação e esses homens nunca mais foram o mesmo, mas eles foram participantes do reino de Cristo. E nós podemos hoje, talvez ali o Israel, a Laura ali, tem o nosso baterista famoso ali, ó, talvez eles estão lá no livro comecinho lá, escrevendo o livro, né? Tá o livro ainda bem rasinho. Talvez você, como eu, já esteja lá na casa dos 30 anos, já tenha escrevido um maço de folhas. Talvez você esteja com 60, 70. Mas qual que é a diferença, meu querido? Você pode estar vivendo uma vida normal, uma vida mediana, uma vida... Como está a sua vida? Está normal. Como é a sua vida? Minha vida é comum, a vida é como de todos. Ou você pode estar tendo uma vida diferenciada, uma vida com a presença de Deus. E a Bíblia só vai contar a história de homens que tiveram uma vida com Deus. É mais ou menos sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, né? Você quer ter uma vida, um livro comum, que a hora que você morrer vai ficar guardado na prateleira lá, ou você quer ter um livro, a sua vida vai ser o livro que vai estar escrito lá em Atos 29. Quem aí já leu Atos 29? Né? Atos dos Apóstolos. Depois procura na tua casa, né? Ou será que a gente está escrevendo Atos 29? E olha só o que está escrito em 2 Coríntios 3, versículo 2. Não sei se dá para vocês lerem aí, mas diz assim, ó, Paulo falando à igreja de Coríntios: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. O que Paulo está falando é que nós somos um livro, nós estamos andando, as pessoas estão olhando para a minha vida, as pessoas estão olhando para a sua vida, as pessoas estão olhando para o seu comportamento, as pessoas estão olhando como nós estamos vivendo, e elas estão tendo a impressão delas. Enquanto nós estamos escrevendo esse livro, que nós somos essa carta viva, né? Vamos dizer assim. Será que as pessoas estão lendo um livro comum? Ou será que as pessoas estão vendo uma vida poderosa, uma vida cheia de poder de Deus, uma vida diferenciada? Então é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Olha aqui, eu tirei 2 fotos aqui. Dá para vocês verem bem a foto aí, não? Tá dando para ver aí? O que é essa foto? Olha só. É uma natureza lá, uma época de primavera, talvez, né? Uma terra boa, né? Que dá muitas flores, chove na estação certa. Olha só, tem um rio lá no meio. É uma terra boa, né? Bonita, não é? Nós temos uma segunda foto aqui. O que é essa segunda foto aqui? É uma terra seca. É uma terra que não tem flores, é uma terra que não tem rio, é uma terra que não tem nada. Olha só lá, não tem pássaro, não tem bicho. Na primeira a gente vê as andorinhas voando, a gente vê os frutos nascendo nos galhos, a gente vê os bichos correndo, a gente vê o vento, a gente vê a chuva, a gente vê a abundância, mas na segunda a gente não vê nada, a gente só vê galho seco, a gente só vê pedra, a gente só vê terra seca. Isso aqui é uma outra imagem para a gente falar do livro. O primeiro é um livro cheio do poder de Deus, e o segundo é uma vida normal, é uma vida de acordo com o padrão mundano. E talvez nós estejamos aí no meio do caminho, né? Talvez alguns estão mais para lá, outros estão mais para cá, talvez você esteja no meio aqui, né? Quem sabe se está aqui no meio. Mas eu quero convidar você, abre sua Bíblia lá no Salmos número 1. Queria meditar com você essa noite em Salmos número 1. A gente falou que Jesus é o mesmo que era, que é e que há de vir. Por que Jesus, quando Deus criou o mundo, né? O que ele fez? Ele fez o homem perfeito, ele criou o homem para uma vida perfeita. Aí o homem peca, e quando o homem peca, ele se distancia de Deus, e aí vem Jesus. O que Jesus vem fazer? Jesus vem curar o enfermo. Por que Jesus vem curar o enfermo? Porque a enfermidade não é de Deus. Jesus vem ressuscitar o morto. Por que Jesus vem ressuscitar o morto? Porque a morte também não é de Deus. A morte está aqui, a doença está aqui. Jesus vem libertar o cativo, por quê? Porque o endemoniado está aqui, mas a liberdade está lá. Então, o que Jesus faz? Jesus, ele cura, ele liberta. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo está lá. Uma vida fria está aqui.
Então, olha o que diz Salmos, no primeiro capítulo aí de Salmos, né? Diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, será como a árvore plantada junto a correntes de água. Olha lá. Árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, chega na época da estação, ele dá o fruto. E o que quer dizer o fruto, meu querido? O fruto, quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente tem que frutificar. Outras pessoas, elas têm que ser abençoadas através da nossa vida. Senão a gente está ali, ó, um galho que não tem fruto. Né? Quando Jesus viu lá a figueira seca, o que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira para que ela nunca mais desse fruto. Por quê? A nossa vida ela tem que dar fruto. Ela dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que vocês acham? Essa foto aí ilustra bem o caminho dos ímpios e o caminho dos justos? Então, quando a gente medita na lei do Senhor, quando a gente segue o Senhor, a nossa vida é daquela forma, uma vida que dá fruto, é uma vida bonita, é uma vida cheia de alegria, é uma vida cheia de cor, é uma vida cheia de sons, é uma vida cheia de poder de Deus. Mas quando a gente não segue a palavra de Deus, quando a gente não medita, quando a gente não segue os princípios de Deus, o que acontece? A nossa vida é isso. Então, meu querido, o que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero falar com vocês alguns princípios de uma vida bem-sucedida. Amém? Meu querido, eu tinha separado 8, não sei se vai dar tempo aqui, que ficou meio apertado, mas vamos até onde a gente conseguir. Mas a Bíblia tem só 8 princípios? Não tem, a Bíblia tem muito mais princípios. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, Deus colocou em mim, na minha mente, no meu coração, 8 princípios para a gente ter uma vida bem-sucedida. O que é uma vida bem-sucedida? É uma vida sem enfermidades. É uma vida cheia do poder de Deus. É uma vida... Ser bem-sucedido não quer dizer que você vai ser milionário. Você pode ser milionário, não tem problema. Mas ser bem-sucedido quer dizer que o alimento nunca vai faltar na sua casa. Ser bem-sucedido quer dizer que você vai poder dormir todas as noites de sono. Você não vai perder nenhuma noite de sono. Ser bem-sucedido quer dizer que você vai estar vivendo o seu propósito. Né? Hoje, o que as pessoas falam? Hoje, se você olhar no mundo secular, as palestras, é que não adianta trabalhar por dinheiro, não adianta trabalhar para ter uma vida luxuosa. Por quê? A gente tem que viver o nosso propósito. Eles falam isso hoje, meu querido, mas Jesus já fala isso faz muito tempo. O que é o nosso propósito? Nosso propósito é servir a Deus, é adorar a Deus, é viver uma vida com Deus. E aí eu quero trazer para você aqui alguns princípios. Alguns princípios que eu apliquei na minha vida e eu tive resultados. Mas eu quero trazer para você exemplo de homens de Deus, para mostrar que Ele é o mesmo que era, é o mesmo que é e é o mesmo que há de vir. Então, meu querido, talvez eu vou falar alguns princípios aqui, você vai ver que alguns são muito parecidos, mas eles têm uma coisinha diferente. Eu queria que você tentasse entender essa diferença entre eles. E mais do que isso, se você não aplica, começa a aplicar na sua vida. Se você aplicar na sua vida, eu garanto que você vai ser bem-sucedido em todos os seus planos e seus caminhos. Eu garanto não, né? Jesus garante que a palavra dele não volta vazia, porque ele é o mesmo que era, é o mesmo que é e é o mesmo que há de vir. Amém? E, meu querido, se você já aplica, eu quero te convidar a viver mais, quero te convidar a ir mais fundo, quero te convidar a ir mais para lá. Né? Eu sempre tenho buscado experimentar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Aí o pastor indicou um livro lá, chama Generais de Deus. Estava até conversando com o Edivaldo, eu li o livro. Rapaz, eu e o Edivaldo falando a mesma coisa, esse livro muda a gente, parece que a gente está nadando assim com a água na cintura aqui, aí você lê o livro, parece que a água vai baixando, vai subindo, né? Você vai só a nado. Então, meu querido, eu quero te convidar a observar esses princípios e os que você pratica, tente fazer de uma forma maior. Os que você não pratica, comece a colocar. E eu garanto para você que se você seguir esses princípios, a sua vida será uma vida dedicada a Deus, vai estar escrito lá no Atos 29. Vai ser uma vida que não vai ser um livro esquecido.
vai ser uma vida que não vai ser uma vida morta e cheia de dificuldades. Ao contrário, quando a gente tem aquela paisagem bonita, a gente tem dificuldades sim. A diferença é que da erva daninha a gente já tira a erva daninha. Parece o rato lá, a gente já mata o rato. Já vem a praga, a gente já tira a praga. E o que é princípio, né? O que é princípio? Princípio, meu querido, é aquilo que a gente aplica na nossa vida, que é o que vem primeiro. É o fundamento. Para eu aprender a ler, para eu aprender a falar, o que eu tenho que aprender? Preciso aprender o alfabeto, certo? A gente precisa aprender o alfabeto, é o princípio. Para eu aprender a escrever, eu tenho que aprender o alfabeto, é o que vem primeiro. O princípio vai dizer que se eu quiser construir um prédio desse aqui, primeiro eu tenho que fazer o projeto. Não adianta eu construir um prédio sem projeto, ele vai cair. Eu tenho que fazer a fundação primeiro. Então, os princípios, eles são as bases, eles são os alicerces para que dê certo. Então, esses princípios que eu quero trazer para vocês nessa noite é o seguinte, meu irmão. Se você aplicar aí na sua vida o princípio, você vai ter toda uma construção maravilhosa. Amém? Quem quer uma construção maravilhosa aí? Quem quer uma vida maravilhosa aí, cheia de frutos? Quem quer uma vida cheia de poder de Deus? Então, é observando os princípios. E a Bíblia, mais do que falar de histórias, a Bíblia fala de princípios. Então é isso que eu quero falar com vocês aqui. O que é essa foto aqui? Quem conhece essa foto aqui? Que história que é essa aqui? Fala mais alto aí que eu não estou ouvindo. Viu alguém cochichando aí? Quem? Abraão? É Abraão. Então, olha só, eu tirei uma lição, um princípio que a gente vê na vida de Abraão. Que princípio que é esse? Da obediência. Olha só, está escrito lá em Gênesis 21, 22, né? 22, do 1 ao 3. Nessa história aqui, o que acontece? Deus vai e pede o único filho para Abraão. Abraão demorou muito tempo para ter o filho lá, Deus deu a promessa para Abraão, e aí demorou para Isaac nascer, e aí Deus vai e pede o único filho de Abraão. Meu querido, quando Deus pede para Abraão sacrificar o único filho, né? Olha lá, aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Olha só, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aí a Bíblia fala assim, que Abraão se prostrou lá para que Deus mudasse o plano, que Abraão foi para casa e falou: não vamos sair de casa não, Isaac, vamos ficar aqui escondidinho, vamos ficar aqui presos, não vamos sair não. Foi isso que Abraão fez? Não, o que Abraão fez? Então se levantou Abraão de manhã, de madrugada. Meu querido, ele saiu cedinho para obedecer a ordem de Deus. E ali fala que ele vai, né? Quando a gente vê no começo lá do Abraão, né? Gênesis 12, se não me engano, vai falar que Deus fala assim: sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão faz? Abraão, ele sai correndo, ele vai, ele obedece. Então, meu querido, o primeiro princípio que eu quero te trazer nessa noite é a obediência. Você quer ter uma vida próspera, quer ter uma vida bem sucedida, primeira coisa, obedeça. Obedeça a Deus. Nós lemos Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele é feliz. Por quê? Porque ele é obediente. E olha só, a Bíblia fala, os Salmos falam, medita de dia e de noite. E tem gente que não lê a Bíblia uma vez por semana. Tem gente que medita, abre a Bíblia para ler, para meditar, a cada 3 dias. E o princípio da obediência é eu ter a lei do Senhor na minha mente, e aí com base que eu tenho na minha mente, eu vou obedecendo. Olha lá, Davi, lá quando foi transportar a arca foi cair lá, o rapaz foi segurar a arca e morreu. Por quê? Porque ele desobedeceu, porque na palavra de Deus estava escrito quem podia carregar a arca. Então, o primeiro princípio que eu quero te trazer, meu querido, é a obediência. Quando a palavra de Deus falar para você fazer uma coisa, faça. Não pensa 2 vezes. Se a palavra de Deus falar para você ir para a esquerda, vai para a esquerda, meu querido.
Se a palavra de Deus fala para você largar um vício, larga o vício. Se a palavra de Deus fala para você confessar os seus pecados e deixar seu pecado, confessa o teu pecado e deixa o teu pecado. Porque a obediência, ela é um princípio bíblico. E aquele que é obediente, ele é bem sucedido em todos os caminhos. Olha só o que está escrito lá em Deuteronômio. Deuteronômio 5:29. Quem quiser abrir, fica à vontade, mas eu vou ler aqui para você para a gente ganhar tempo. Olha o que Deus fala lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Fala assim: quem dera eles tivessem no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha o que Deus está falando. Que se aquele povo estava vivendo lá no deserto, se ele tivesse obedecido à lei do Senhor, eles não teriam andado 40 anos no deserto. Eles não teriam passado fome no deserto. Eles não teriam tido sede no deserto. Mas ele e toda a sua geração ia ser bem-aventurada para o resto da vida. Mas o que acontece na história da humanidade, o que acontece com a gente, né, meu querido? De vez em quando a gente quer ser meio rebelde. Ah, mas não é assim. Ah, mas mudou. O dia hoje é diferente. Será que o pastor está pregando lá, mas na época dele era diferente. Hoje mudou. A irmã André está pregando lá hoje, mas meu tempo é outro. E aí, meu querido, olha o que Deus está falando. Quem dera eles tivessem obedecido os meus mandamentos, que tudo iria bem para eles, para os filhos deles, para os netos deles, para os tataranetos deles, para os... Depois dos tataranetos, não sei o que vem mais não. Você quer ser bem sucedido na sua vida, meu querido? Obedeça primeiro a Deus. Mas é só a Deus que a gente deve obedecer? Na verdade, não. A Bíblia vai trazer lá em Êxodo 20:12, que a gente deve obedecer ao pai e à mãe também. Só que ela traz em outro princípio, ela traz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, para que Deus prolongue os seus dias. Então, meu querido, a gente precisa obedecer ao nosso pai e à nossa mãe também. Principalmente as crianças aí, né? Ana Luísa, Laura, Israel, Alicia, olha só, tem bastante criança aí. É importante a gente obedecer ao pai e à mãe. E às vezes, o que acontece? Às vezes até os mais velhos aí, né? Eu, infelizmente, não tenho minha mãe mais, mas às vezes o pai da mãe e a mãe falam uma coisa pra gente e a gente não gosta, né, gente? Só comigo que acontece isso? Não. Às vezes o pai e a mãe falam uma coisa que a gente não gosta. E aí o que acontece? A gente fala assim, bate o pé, bate a porta, sai com a cara, sai bicudo. Mas olha o que a Bíblia fala, que aquele que obedece o pai e a mãe, ele tem vida longa. Ele tem uma vida frutificável, né? Ele gera frutos, ele é abençoado. E olha só também, é só o pai e a mãe e a Deus que a gente deve obedecer? Não. Lá em Romanos, se você quiser abrir comigo, vamos lá, Romanos 13. Carta aos Romanos, né? Paulo falando aos Romanos, capítulo 13. Olha o que diz Romanos 13. Diz assim, ó: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão para si mesmo a condenação. Então a gente deve obedecer a Deus em primeiro lugar, a gente deve obedecer ao pai e à mãe, mas a gente tem que obedecer às autoridades. Quem são as autoridades? O pastor da igreja. O pastor Flávio é uma autoridade, ele é o pastor da igreja ordenado por Deus. O prefeito da cidade, ele é uma autoridade constituída por Deus. O governador do estado é uma autoridade constituída por Deus. O presidente da república é uma autoridade constituída por Deus. Logo, eu tenho que obedecer à autoridade. E olha só, quem resiste à autoridade trarão para si mesmo a condenação. E aí, meu querido, a gente pode vir aqui na igreja e falar que a gente está obedecendo a Deus, mas se a gente não estiver pagando os nossos impostos em dia, se a gente não estiver obedecendo às leis sociais, se a gente estiver descumprindo lá, passando o semáforo vermelho, a gente está desobedecendo a autoridade. Então, se você quer ser bem sucedido, meu querido, obedeça às autoridades constituídas por Deus.
a gente só pode desobedecer o pai, a mãe e a autoridade em uma única situação. Qual que é a situação que a gente pode desobedecer o pai, a mãe ou a autoridade? Quando o que ele falar está diretamente contra um princípio de Deus. Né? Se tua mãe e teu pai, se a autoridade falar para você fazer que nem lá na época da Babilônia, né? Pediram lá para um edito lá que 30 dias tinha que orar só ao rei lá, o rei Dário, né? Opa, aí é um princípio que aí está pedindo uma coisa absurda, pedindo uma coisa que fere a lei de Deus. Então eu não vou obedecer. Mas caso contrário, meu querido, obedeça. Obedeça o professor na escola, obedeça a autoridade policial, obedeça os governantes, obedeça o pastor. Porque a autoridade é um princípio. E a Bíblia vai falar assim, olha Samuel, né? 1 Samuel 15, 22, vai falar assim, ó, porventura tem o Senhor tanto prazer nos holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? E aí Samuel vai falar uma coisa para Saul ali. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, meu querido, eu quero te convidar, se você não faz, se você faz, continua fazendo mais vezes, comece a meditar na lei do Senhor e comece a obedecer. E aí quando Deus falar uma coisa para você fazer, faça. Se Deus falar para você fugir da aparência do mal, foge da aparência do mal. Se Deus falar para você pregar o evangelho para alguém, prega o evangelho para alguém. Mas obedeça a Deus, amém? Vamos lá, o segundo princípio. Quem que é esse aí? Quem que vocês acham que é esse aí? Quem? Daniel. Olha só, Daniel também foi um homem de Deus, ele tem muito para nos ensinar. Daniel, ele foi para a cova dos leões por quê? Né? Porque foi obediente a Deus, né? Ele descumpriu lá o Dario e foi para a cova dos leões, porque ele foi obediente a Deus. Mas o que eu quero trazer o princípio de Daniel aqui é um outro, né? Olha só, temor do Senhor. E às vezes a gente confunde um pouquinho ali a obediência com temor. O que é obediência? A obediência, eu vou obedecer o pai e a mãe, eu vou obedecer os mandamentos de Deus. O temor é um pouquinho mais forte. O temor é eu ter reverência a Deus. Às vezes eu posso ser que eu obedeça a lei de Deus. Às vezes o ímpio, ele segue a obediência a Deus, ele segue a obediência às autoridades, mas ele não tem temor de Deus. O que é o temor de Deus? Né? Antes de a gente falar o que é temor, vamos ver o versículo que está aqui, ó, Daniel 1,8. Né? Olha só, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O que a Bíblia está dizendo aqui? Lá em Daniel 1, se você ler o texto, vai falar que o faraó, lá, o rei, né, mandou trazer alguns jovens do povo de Deus que tivessem boa aparência, que fossem sábios, que fossem conhecedores da palavra. E aí trouxe essas pessoas, esses jovens para o palácio, e aí o rei falou assim, ó, a partir de agora nós vamos instruir eles, nós vamos preparar eles para que eles possam servir aqui, junto ao reino da Babilônia. E aí o rei falou assim, ó, a partir de agora eles vão provar desse alimento. Mas Daniel tinha uma coisa no coração, meu querido. Quando o rei foi dar aquele negócio para ele sentiu, mas essa porção aqui não é de Deus. O que é isso? É o temor. Ele falou, mas isso aqui não vai trazer. Ele pode deixar até bonito, que nem o rei quer deixar o bonito. Ele pode ser até gostoso, mas isso aqui não vai edificar minha alma. E aí Daniel ele vai falar com o chefe lá dos eunucos e fala assim, ó, deixa eu sem comer esse manjar do rei, e aí eu vou comer só a verdura aqui, comer só a alface lá, o tomate, a cenoura. Aí o chefe do eunuco falou para ele, mas se eu fizer isso e a tua aparência for pior que a dos outros, o rei vai mandar me matar. E aí Daniel, faz assim, faz um teste então, 10 dias. Olha a fé dele, meu irmão. Eu que de volta falando de fé, isso é fé. Faz 10 dias lá. O que é a fé? É você anunciar antes o que vai acontecer depois. Aí ele fala assim para o chefe, ó, espera 10 dias. Se a minha aparência for pior, beleza, você faz o que você quiser. Mas se a minha aparência for boa, for normal, você vai deixar eu seguir o temor ao meu Deus. E aí que vai dizer a Bíblia que depois dos 10 dias lá, a aparência de Daniel, quem estava com ele lá, era mais bonito que os outros. Por quê? Temor, meu querido. O temor, né, eu falo que a obediência é mais ou menos... a obediência eu ouço e escuto. O temor, ele é maior que a obediência. Às vezes acontece uma coisa e eu já não vou fazer porque eu tenho temor a Deus.
Às vezes você vai mexer lá no Reels do Instagram, aí você está vendo lá e quando vê já apareceu uma foto meio diferente, lá você já fecha o celular na hora. Por quê? Porque você tem temor do Senhor. Isso que é temor do Senhor. Você fugir da aparência do mal. O temor do Senhor, meu querido, é mais ou menos você se prostrar diante de Deus e falar assim: Deus, faça a tua vontade e não faça a minha. Faça o que o Senhor quiser. Estou aqui, faça o que o Senhor quiser. Não faz o que eu quero, não. Faz o que o Senhor quiser. Temor ao Senhor é isso. Temor ao Senhor é a gente respeitá-lo como Salvador, como Criador. É mais além do que a obediência. Então, meu querido, a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 9:10, olha o que a Bíblia fala em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Se você quer começar a ser sábio, se você não está tendo boas decisões, se você não está conseguindo controlar a sua língua, se você não está conseguindo controlar o seu olhar, se você quer começar a ser sábio nas suas decisões, nas suas palavras, nas suas atitudes, tema ao Senhor. Reverencie o Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em 1 Tessalonicenses 5:22, eu vou falando aqui, quem quiser anotar, pode ficar à vontade, viu, irmão? É só para a gente dar tempo de falar mais aqui. 1 Tessalonicenses 5:22. O que a Bíblia diz? Abstende-vos de toda aparência do mal. Abster de toda aparência do mal, o que é? É o temor do Senhor. Eu abro lá o meu e-mail, vejo uma coisa que não é de Deus, na hora já tem que apertar um delete lá, já tira aquilo lá. Às vezes você vai pegar o celular lá e vai começar a aparecer uma coisa que não é de Deus. Pode ser pornografia, pode ser palavrão, pode ser ofensas, pode ser ódio, pode ser soberba da vida. Começa a ver um punhado de carrão chique lá, começa a ficar, começa a ver casa. Meu querido, se isso faz mal ao teu coração, abstende da aparência do mal. Porque o temor ao Senhor é ter Deus em primeiro lugar. É colocar Ele no primeiro lugar, é colocar Ele no principal lugar. Então, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, tema ao Senhor. Esse é o segundo princípio que eu queria deixar para você aqui nessa noite. Olha só, Eclesiastes 12, versículo 13. Olha o que Salomão vai falar. Ele fala assim, de tudo que tem se ouvido, Salomão ele conquistou muitos cavalos, muitas mulheres, ele fez um palácio maravilhoso, ele fez lá um templo de Salomão, que foi o maior templo da história ali, na casa de Deus. Aí Salomão vai fazer, de tudo que tem se ouvido, tudo que tem passado, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. O que ele está falando? Que nós temos que ter temor a Deus, a gente tem que seguir a lei de Deus, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Isso é o temor ao Senhor. Engraçado que Salomão ele conquistou muita coisa e depois ele fala assim, nossa, parece que no final da vida ele fala assim, tudo foi como correr atrás do vento. Ele teve muitas casas e ele passou um tempo que ele não tinha casa nenhuma. Ele teve muito dinheiro, teve tempo que ele não teve dinheiro nenhum. E ele fala assim, no final, meu querido, tudo se resume, teme a Deus. Não sei se vai ser no muito ou se vai ser no pouco, mas teme a Deus. Eu não sei se vai ser um dia alegre ou um dia de tristeza, mas teme a Deus. É isso que Salomão ele traz para nós. Então, nós falamos o princípio número 1, que é a obediência, o segundo é o temor ao Senhor. Amém? Vamos aqui para mais um. Que história que é essa aqui? Abertura do Mar Vermelho, né? Quem guiou o povo na abertura do Mar Vermelho? Moisés, né? E a gente olha para a vida de Moisés, pode tirar vários princípios que eles, obediência, a gente vê o temor ao Senhor na vida de Moisés. Mas uma coisa que eu vejo na vida de Moisés é a intimidade com Deus. Olha só, Êxodo 24:18 fala assim, e Moisés entrando no meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Ele e Deus. Isso é intimidade. Aí a Bíblia vai falar que Deus deu as 2 tábuas dos 10 mandamentos, né? Ele vai lá, o pessoal fez o bezerro de ouro.
Aí Moisés vai lá, quebra o bezerro, quebra a tábua lá, né, da ira. E aí Moisés vai subir de novo e ficar mais 40 dias e 40 noites com Deus. Meu querido, se você quer ter uma vida bem-sucedida, tenha intimidade com Deus. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, quanto mais intimidade com Deus a gente ter, mais a gente vai ser bem-sucedido. Certa vez, Abraão estava lá, né, na sua tenda, lá na sua casa com Sara, lá em Gênesis 18, versículo 17. E aí, Deus diz assim, ó, e disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que eu faço? Deus ia destruir Sodoma, né? E aí, ele está lá, fala que Abraão vai ter o filho da promessa. E aí, Deus fala assim, o Senhor fala assim, eu vou ocultar de Abraão o que eu faço? Por que Deus falou isso para Abraão? Porque Abraão tinha intimidade com Deus. Meu querido, se você tiver intimidade com Deus, Deus vai revelar os planos dele para você. Se a gente tiver intimidade com Deus, Deus vai abençoar tudo que a gente fizer. Se a gente tiver intimidade com Deus, tudo que a gente colocar a mão vai se prosperar. Tudo que a gente colocar a mão vai ser abençoado. Por quê? Por causa da intimidade com Deus. Você quer ser bem-sucedido, meu querido? Tem intimidade com Deus. E aí você pode falar assim, mas o que é intimidade com Deus? Eu me perguntei isso esses tempos atrás, meu irmão. Intimidade com Deus é passar mais tempo com Deus que com outras coisas. Quanto tempo a gente passa envolvido com a obra de Deus e quanto tempo a gente passa no Instagram, no Facebook, estudando, trabalhando? É errado fazer essas coisas? Lógico que não. Mas quanto tempo eu dedico na intimidade com Deus? O que é intimidade com Deus, meu querido? É orar. É não passar um dia sem dobrar o joelho e orar. A gente dobra o joelho por causa do temor. Né? A gente dobra o joelho perante Deus por causa do temor, mas a gente ora por causa do relacionamento. A gente lê a palavra de Deus todos os dias. Por que a gente lê a palavra de Deus todos os dias? Para manter vivo ali a intimidade com Deus. A gente vai buscar, né? Não vou falar o que eu vou falar aqui, não vou antecipar outro princípio aqui, mas a gente vai começar a vir mais para a igreja, a gente vai por mais coisa porque a gente quer intimidade com Deus. Eu fiz um teste, meu querido, fiz um teste sem querer, né? Eu fiz uma experiência meio louca aí. Durante 3 anos eu tinha lido a Bíblia todos os dias. Aí o ano passado eu me envolvi com os estudos aí, eu precisava me dedicar muito no estudo, eu precisava ler muitos livros, eu precisava ler muita coisa e eu parei de ler a Bíblia todo dia. Meu querido, o ano passado foi o pior ano da minha vida. Quando eu olho as lutas que eu passei, as provações que eu passei. E aí esse ano, começou o ano, eu falei assim, eu vou fazer diferente, esse ano eu vou ser esperto. Esse ano eu não quero ter uma vida rachada, terra seca, não quero ter um punhado de galho seco na minha vida, não, eu quero frutificar. O que eu vou fazer? Todo dia eu vou acordar, eu vou me ajoelhar, eu vou orar ao Senhor, eu vou ler a Bíblia. Como que vocês acham que está meu ano? Meu ano está extraordinário, está espetacular. Se você quer ser bem-sucedido, meu querido, tem intimidade com Deus. Começa a ler a Bíblia mais, lê a Bíblia todo dia. Gasta lá 1 hora lendo a Bíblia, gasta 40 minutos orando. Ah, André, eu não consigo gastar 40 minutos orando. Eu também não, meu querido, eu tenho dificuldade também, mas começa 10 minutos que seja, começa 5 minutos. Começa a falar para Deus, Deus, eu quero te conhecer, Deus, eu quero mais de ti, Deus, eu quero viver a tua palavra. Eu não quero conhecer o Daniel da Bíblia, eu não quero conhecer só a história de Moisés da Bíblia. Eu quero ser o Daniel, eu quero ser o Moisés, eu quero ser o Josué, eu quero ser o José, eu quero ter intimidade com o Senhor. Meu querido, quer ter sucesso na vida? Tem intimidade com Deus. Olha só, em Daniel 6:10, abre lá, Daniel. Daniel capítulo 6. Ezequiel, Daniel. Olha só, Daniel 6:10. O que acontece? As pessoas lá da Babilônia viam que Daniel era bem sucedido em todos os planos dele. E eles falam assim, nossa, nós precisamos dar um jeito de acabar com esse Daniel, mas não tem como, o cara teme a Deus, o cara tudo que ele faz é bem sucedido, como que a gente vai acabar com o Daniel? Aí eles vão lá e convencem o rei Dario a fazer um edito, que durante 30 dias ninguém poderia se curvar, ninguém poderia orar diante de outro Deus. Ou seja, estava proibida a adoração ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E aí saiu lá a lei. Não saiu uma lei esses dias atrás que a gente tinha que usar máscara? Que a gente não podia frequentar? Saiu uma lei
E a lei fala assim, a partir de agora ninguém pode orar a Deus. Só tem que orar a minha, Dario. Aí, meu querido, olha a vida de um homem temente a Deus. Olha lá, Daniel 6,10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto de em cima, aonde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse é um homem temente a Deus, meu querido. Sai lá um negócio que vai prejudicar você lá, sai lá um imposto novo, a gasolina aumenta, sei lá, o Covid está matando 1.000 pessoas. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, sabe o que ela faz? Ela entra no quarto dela e continua a orar para Deus como ela sempre orou. E olha aqui, não fala que Daniel reclamou com Deus, não. Ó. Ele entrou na presença de Deus e falou, Deus, obrigado, o Senhor é bom. O Senhor continua sendo Deus. Você quer viver com intimidade com Deus, meu querido. É você saber que o homem não pode te fazer mal nenhum. Por quê? Porque você está com Deus e Deus é maior que qualquer homem. Deus é maior que qualquer dificuldade. Quando a gente tem intimidade com Deus, que vem um desafio, que levanta um Golias, você olha lá o tamanho do problema e fala assim, quem que é esse incircunciso desse problema aí? Acho que ele não conhece Deus. Mas por quê? Porque eu ando com Deus, porque eu tenho intimidade com Deus, porque eu busco a Deus. Então, meus queridos, a gente precisa buscar ter mais intimidade com Deus. Glória a Deus. Olha o que fala lá Jeremias 33:3, fala assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, olha o que Deus está te falando, clama a mim, fala comigo, tenha intimidade comigo, é isso que Deus está falando, meu querido. Não conta para os outros seu problema, não, conta para mim. Tem alguém te perseguindo na escola lá, criançada? Conta para Deus, não conta para os outros não, conta para Deus. Clama a mim. Tiago 4:8 fala assim, chegai-vos a Deus. A Bíblia fala assim, Tiago fala assim, 4:8, chegai-vos a Deus. E fala assim, o que fala lá? Ele fugirá de vós? Não. E ele se achegará a vós. Meu querido, é mais ou menos assim. Você está aqui. Você fala, meu Deus, eu estou aqui, eu quero ter intimidade com o Senhor. Oh, meu Pai, eu quero receber os dons espirituais. Oh, meu Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai dando um passo aqui, certo? Você vai dando um passo. Aí vamos falar que Deus está aqui, meu querido. Ó. Você está dando um passo lá, e quando você está dando um passo, Deus está fazendo assim já para o seu lado. Ó. Se achega a Deus, que Deus se achegará a vós. Meu querido, tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Se você não fala em línguas, se você não é batizado com o Espírito Santo, começa a falar para Deus, oh Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero falar em línguas estranhas. Aí se Deus te deu línguas, meu querido, fala que você quer mais intimidade com ele. Fala, oh Deus, agora eu quero ter várias línguas, eu quero interpretar línguas então. Aí Deus te dá interpretações, fala, oh Deus, eu quero mais, eu quero mais. Aí você pedir para ele ministrar o dom da cura na sua vida, o dom da libertação, a palavra de conhecimento. Isso aí tem intimidade com Deus, meu querido. Que a gente possa ter essa intimidade com Deus, que a gente possa viver um relacionamento mais profundo com Deus. Se você fizer isso, meu querido, a palavra de Deus garante que a sua vida vai ser uma vida abençoada. Sua vida vai ser uma vida maravilhosa. Olha só, abra lá em João 17, quer ver? Evangelho de João, capítulo 17. João 17, 22 e 23. Jesus está lá orando. Jesus está orando. E o que ele vai falar assim? Ele falando para Deus, né? Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Isso é intimidade. Eu neles, Jesus em nós, e tu em mim, Deus em Jesus, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que Deus o enviou e que os amastes como também a mim. O que Jesus está falando? Deus, eu quero intimidade com os meus filhos.
Eu quero intimidade com o pessoal lá do Ministério I de Itajubá. Assim como eu e o Senhor é um, eu quero ser um com eles. E assim eles vão ser um contigo. O que é isso, meu querido? Intimidade. Você passa 40 dias num monte com alguém que você não tem intimidade? Você consegue levar alguém para sua casa sem ter intimidade com essa pessoa? O quarto de minhas meninas lá em casa não é muito arrumado não, viu, gente? E aí de vez em quando assim, eu falo para assim, vou trazer suas amigas aqui que não tem intimidade, que não tem intimidade com você. Porque quem que você leva no seu quarto? Quem tem intimidade. Você vai levar alguém que você não tem intimidade para o seu quarto, para conversar com você, para conhecer a sua casa, para conhecer os seus defeitos? Jamais. Você vai levar quem? Quem tem intimidade com você. O que Deus quer comigo e com você, meu querido, é intimidade. Quando a gente falou aqui tanto do temor ao Senhor e intimidade, meu querido, Deus ele está assim para você, ó. Flávio, André, Robson. Deus está chamando a gente o tempo todo para ter intimidade com Ele. Samuel, vocês lembram a história de Samuel? Que Deus chamou lá, Samuel levantou, foi lá no Eli, né? Eli, você me chamou? Ele falou para ele, não te chamei não. Samuel não reconheceu que era a voz do Senhor. Por quê? Porque ele não conhecia o Senhor, porque ele não tinha intimidade com o Senhor. Foi a segunda vez. Na terceira vez ele fala para ele, fala assim, deve ser o Senhor que está falando com você. Quando ele te chamar, fala assim, fala que o teu servo ouve. E eu quero te falar, meu querido, você que está aqui nessa noite, se você nunca ouviu a voz de Deus, saiba que Deus está chamando o seu nome faz muito tempo. Se você nunca ouviu Deus falar contigo, saiba que Jesus está chamando você há muito tempo. E se você não ouviu, é porque você ainda não tem intimidade. Você ainda não está acostumado com a voz de Deus. Você ainda não está acostumado com a voz de Jesus. Viu, criançada? Começa a ouvir, começa a buscar intimidade com Deus. Porque o dia que Jesus te chamar para uma obra, te chamar para um ministério, te chamar para falar com você, para te dar uma orientação, ok? Te chamar, você é assim, eis-me aqui que o seu servo ouve. Isso é ter intimidade. Então a gente falou de obediência, a gente falou de temor ao Senhor e a gente falou de intimidade com Deus, amém? Esses 3 princípios, se você cumprir eles, você vai ser bem sucedido. Você vai ter uma vida que nem aquela... Você vai ter aquela vida lá, olha só, meu querido. Essa vida aqui. Eu vou falar mais um princípio antes de a gente acabar, não vou falar os 8 não, por causa do horário, mas tem mais um. Quem que é esse aqui que vocês acham? Jesus. Jesus, ele nos traz muitos princípios. Eu quero chamar a atenção a um princípio especial. O princípio da entrega. Olha o que a Bíblia vai dizer, meu querido. Ele fala assim, ó, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Por que eu tenho que orar, meu querido, de joelho? Eu acho que é por causa disso aí, para reconhecer que Ele é o Senhor. Por que a gente se prostra diante de Deus? Para reconhecer que Ele é o Senhor. Pode orar em pé, pode orar deitado, pode orar do jeito que você quiser, meu querido, mas dedica um tempo para se colocar diante de Deus, para reconhecer que Ele é o Senhor. E olha aqui que Jesus nos ensina. Ele sendo Deus, meu querido, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário. Ele morreu para nos salvar, para mim salvar, para te salvar. O que ele estava ensinando? Que ele entrega tudo por nós. Quando Deus pediu lá para Abraão dar seu único filho, Deus estava provando Abraão, mas Deus não deixou Abraão fazer isso. Já parou para pensar isso? Deus não deixou Abraão sacrificar o seu único filho.
coração de Deus se comoveu de ver lá que Abraão ia sacrificar seu único filho. Mas Deus não poupou o seu único filho. Aquilo que ele não deixou Abraão fazer, ele fez. Então, meu querido, se quer ser bem-sucedido, começa a observar esse princípio. Esse é o princípio básico da fé, né? Entrega. Entrega tudo ao Senhor. Você quer ser bem-sucedido, meu querido? Entrega ao Senhor. Entrega. Se você não fez isso, faça. E se você já fez, faça isso de novo. Faça isso todo dia, meu querido. Se quer ser bem-sucedido, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar quer dizer abrir mão. Entregar quer dizer se render. E aí você fala assim, mas você não tem sonhos? Eu tenho sonhos. Gente, eu sonho demais. Eu tenho sonhos grandes. Eu gosto de sonhar. Mas na hora que eu chego perante Deus, eu falo assim, Senhor, esses são meus sonhos, mas de verdade, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver os meus sonhos. Se os meus sonhos for da sua presença, beleza. Se não for, tira de mim e me dá o que o Senhor quer. Tá tudo certo. Entrega, meu querido. A entrega quer dizer abrir mão dos seus desejos. A entrega quer dizer abrir mão do que você acha que é certo, do que você acha que é bom. A entrega, ela quer dizer que eu me sujeito à vontade de Deus. Se Deus virar para você hoje e falar assim, amanhã eu quero que você vá lá na África pregar, você vai? Isso é entrega. Se Jesus falar para você amanhã não, segunda-feira, ir lá na prefeitura falar de Jesus para o prefeito, você vai? Meu querido, entrega tudo a Deus. Entrega tudo a Deus. Você quer ser bem-sucedido, entrega todos os dias. Salmos 37, 5 vai falar assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Chega perante Deus, seja na sua casa, chega no altar, derrama a sua vida e fala assim, Deus, faça a tua vontade. Eu aprendi uma coisa, meu querido, e isso fez total diferença na minha vida para eu estar onde eu estou hoje e ser honrado na empresa que eu trabalho. Sempre cheguei perante Deus e falei, Deus, eu trabalho aqui nesse banco aqui. Eu estou nessa posição aqui, eu ganhei esse salário. Mas, Senhor, faça o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que eu abra mão do meu salário, eu abro mão do meu salário. Você acha que vai ser fácil para mim se Deus pedir isso para mim, meu querido? Não vai ser fácil, não. Mas eu resolvi confiar em Deus e entregar a minha vida a Ele. Entrega. Ah, mas eu quero resolver alguma coisa lá, eu quero... Na Bíblia fala que Jesus chamou lá e um falou assim, deixa eu ir sepultar o morto lá. Jesus fala assim, deixa os mortos sepultar o morto. Entrega, rapaz, entrega o seu caminho ao Senhor. Ah, mas eu quero ir lá despedir da minha família. Meu querido, não dá tempo, entrega. Olha aqui que Lucas 9, 23 vai falar assim, dizia a todos, né? Jesus dizia a todos, e se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz? Não. Tome cada dia a sua cruz. O que quer dizer tomar a cruz cada dia? Todo dia a gente tem que entregar o caminho a Jesus. Todo dia a gente tem que entregar o nosso caminho ao Senhor. Então a gente vai seguir ao Senhor. Lucas 14, 33 vai falar assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Se você estiver preso com as suas coisas, com as suas conquistas, se você estiver preso com o que você já teve, que você já conquistou, você não pode ser discípulo de Jesus. Porque tem que entregar todo dia na mão dele, tem que entregar todo dia para ele. Né? Olha Paulo lá na carta aos Gálatas 2,20, ele fala assim, ó, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem que vive, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É a gente chegar diante de Deus e falar, Deus, está aqui os meus sonhos, está aqui os meus projetos, mas eu quero colocar tudo diante das suas mãos. Vocês que são mais novos, querido, aprende a fazer isso. Se você que é mais velho um pouquinho, às vezes tem muitos projetos, quer fazer do seu jeito, põe diante de Deus primeiro, põe diante do altar primeiro, fala, Senhor, está aqui os meus problemas, mas faça a tua vontade. E eu vou falar uma coisa para alegrar aqui, principalmente os mais jovens aqui, os mais velhos talvez já experimentaram isso. Quando a gente chega, a gente se entrega a Deus,
Deus, ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. Às vezes a gente chega para Deus e fala, Deus, estou renunciando tudo por conta de ti. O teu sonho é ter uma casa, 3 quartos, com uma suíte, com uma garagem. Deus vai lá e te ajuda a ter a casa, 3 quartos, uma suíte, uma garagem. Às vezes você entrega, Deus, eu estou com vontade de fazer aquele projeto lá, eu estou com vontade de ir lá para a Europa, para os Estados Unidos. Mas eu decidi entregar minha vida ao Senhor. Está aqui, dá toda a minha oferta, todo o meu dízimo. Toma aqui minha vida, vai, faz o que o Senhor quiser. Aí Deus vai lá e abre a oportunidade de você fazer a viagem dos seus sonhos. Porque uma coisa que Deus tem prazer, meu querido, é na prosperidade, é na bênção dos seus servos. Devido ao horário eu não vou mais, meu querido. Mas olha só, a gente falou de obediência. Você quer ter uma vida próspera, uma vida abençoada, seja obediente. A tudo que Deus disser, seja obediente. Segundo princípio que a gente falou, temor do Senhor. Você quer ter uma vida abençoada? Tema o Senhor, reverencie o Senhor, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Terceiro princípio, intimidade com Deus. Ore mais, leia mais livros de Deus, busque mais conhecimento de Deus. Tem uma pessoa aí que eu gosto, eu sigo ele nas redes sociais, acho uma pessoa que eu admiro e tal, e ele falou uma coisa, ele falou assim, olha, eu conquistei muitas coisas, eu conquistei milhões de reais, e eu li muitos livros, e aí ele conheceu Jesus faz pouco tempo, e falou assim, rapaz, mas estava tudo na Bíblia, eu não precisava ter gastado esse tempo todo, eu não precisava ter dado 40 anos num deserto, eu não precisava ter feito tanta coisa, eu não precisava ter travado tantas guerras, porque tudo que eu precisava estava aqui. Meu querido, intimidade com Deus, entrega ao Senhor, né? Depois eu ia falar de honra, né? O Edivaldo até falou da honra, o princípio da honra, né? Honrar o pai e mãe, honrar o Senhor, honrar a quem deve ser honrado. Também tem o princípio também da semeadura e da colheita. Tudo que você for fazer, meu querido, faça bem feito, faça como se fosse para Deus. Você vai estudar? Não estude para tirar 10 na prova. Estude para servir no reino de Deus. Aonde você trabalha, não trabalha por causa do teu chefe achar bonito. Faz para a glória de Deus. Né? Você pega José. Por que José cresceu no Egito? Ele era obediente, tinha temor a Deus, tudo isso. Mas José, ele era um homem que fazia tudo com muito zelo, fazia tudo muito bem feito. Então você quer fazer o almoço para o marido, faça o melhor almoço para o seu marido, como se estivesse cozinhando para Deus. Marido, você chega em casa lá, quer agradar a mulher, agrada a mulher como se fosse para Deus. Filho, quer obedecer, papai e mamãe pediu lá para limpar a casa, para guardar o guarda-roupa. Não faça o que papai e mamãe estão pedindo, não. Faça como se fosse para Deus. E aí tudo na sua vida vai ser bem sucedido. Então é isso, meu querido. Coloque-se em pé. Edivaldo, quer fechar aqui, Edivaldo? Queria trazer essa palavra para você, esses princípios. A Bíblia tem muitos outros princípios, meu querido, mas se você quiser ser bem sucedido, guarde só isso. Obedeça. E obedeça todo dia, não é um dia só não. Não adianta obedecer no começo da fé e no final da fé ser desobediente. Tenha intimidade com Deus, tenha temor ao Senhor. E entrega ao Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe. Maravilha. Quem recebeu a palavra? Quem recebeu? Glória a Deus. Irmãos, princípios, né? Eu falo para os seus princípios, eles são inegociáveis. Não vai negociar com o diabo os princípios de Deus na sua vida, não, viu? Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Você que veio aqui nesta noite também, quer receber a oração da igreja, quiser vir aqui à frente, nós estaremos orando por você. O grupo Louvor pode subir aqui, por favor, pessoal do Louvor. Glória a Deus. Maravilha, Senhor. Tu és santo. Você que veio aqui nesta noite, quer que a gente ore por você, pela sua vida, quer fazer uma entrega mesmo ao Senhor Jesus,
ou quer mudar aí algum princípio do seu coração, não está tendo força para mudar, ou você quer mesmo colocando aí um projeto, né, diante de Deus, e a palavra veio de encontro, né? Veio espiritual, veio material também, está colocando um estudo, uma faculdade diante de Deus, que a gente ore mesmo por você, que você quer colocar no altar. Convido você a vir à frente, se você quer, né, pela fé. Se não, se já recebeu aí também, glória a Deus. Nós estaremos aqui cantando uma música. Oh, aleluia. Glória a Deus, Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo. Oh, aleluia, Senhor. Digno é o Senhor, Pai. Glória a Deus. Maravilhoso, Senhor. Então, se você quiser receber esta oração, tá? Fica à vontade aqui na frente. Estamos orando pela sua vida. Oh, aleluia. Tu és digno, Senhor. Deus maravilhoso. Me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção. Seu amor nos deu, Pai, uma nova direção. Aleluia. Que me transformou e me deu uma direção. Oh, aleluia, Senhor. Vai colocando diante de Deus aí os seus projetos, Mostrou que é aquilo que você tem para sua vida. Coloca e fala: Senhor, confirma para mim, Jesus. Me ajuda a aplicar, Senhor, os teus princípios na minha vida. Vai orando ao Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vai colocando diante do Senhor. Fala: Senhor, nas suas mãos, Jesus, a minha vida, Senhor. Não há outro, Senhor. Oh, aleluia. Só tu tens Colocamos diante do Senhor as para a nossa palavras de vida. vida. Não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar, Senhor. Não há outro lugar, Pai. Senhor, nós possamos obedecer a sua palavra, temer o teu nome, Jesus. Oh, aleluia, Pai, entregar, Senhor, entregar nas tuas mãos, porque não há outro, Senhor, lugar, aleluia. Nós podemos estar, Pai, a não ser a tua presença, Senhor Jesus. Nossa vida está aqui, Senhor. Temos muita coisa pela frente, mas nós queremos plantar mesmo boas sementes, Senhor, porque sabemos que lá na frente nós vamos colher, aleluia. Pois não há outro lugar, Senhor, que é em Ti, Pai, nos Teus princípios e na Tua palavra, Senhor, nós confiamos. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, e todos digam, e todos digam, e todos digam, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que eu queira estar, se só tu tens